Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Aula 8. Vamos acompanhar na cartela o que nós vamos estudar? Aula 8. Eixo: desvelando o continente africano e sua relação com o Brasil. Conteúdos: História da África. A África até o século XIX. A África Antiga e diversidade de paisagens africanas. Habilidade: conhecer o continente africano, berço da humanidade e local de origem da população negra, que compõe, junto o branco e o indígena, a etnia, a identidade brasileira. Vamos lá estudar? Olha esse cenário lindo que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que você já viu esse lugar em algum desenho, em algum filme. Tenta buscar aí na tua memória onde tu já viu esse ambiente aqui que nós estamos. Você conhece esse lugar, não é? Tenho certeza que você já viu ele em algum desenho, em algum filme. Estamos no Egito, um país do continente africano. Hoje nós vamos estudar a África Antiga e os ensinamentos das suas civilizações. E esses ensinamentos, pessoal, eles surpreendem até os dias atuais. Sempre que lançam filmes envolvendo múmias, Egito, você fica uau, né? Impressionado. Por quê? Porque é uma civilização, a África como um todo tem civilizações magníficas para a gente aprender. Vamos lá estudar? De olho na cartela. A África Antiga. Quando estudamos a África Antiga, os estudos se concentram em um único povo. Que povo é esse, professora Carla? Povo africano, egípcios. No entanto, ao passo que se desenvolvia a civilização egípcia, núbios, axumitas e cartagineses também faziam a sua história e constituíam reinos, impérios e civilizações. Vamos memorizar? Reinos, impérios e civilizações. A civilização egípcia, que se desenvolveu ao longo do delta do Rio Nilo, durou quase 3 milênios. O Egito não foi apenas uma dádiva do Nilo. Dádiva você pode interpretar como presente, tá? Mas uma criação do ser humano e de estratégias de dominar o meio ambiente, a aridez do solo e as dificuldades impostas. Pessoal, como você viu, sempre que se fala de alguma civilização antiga da África, se reportam aos egípcios. Mas hoje nós vamos aprender nessa aula que não eram só os egípcios que estavam desenvolvendo ali naquela região. Também no continente africano, outros reinos estavam surgindo, outras civilizações estavam surgindo. Eu vou te fazer uma pergunta para você começar a compreender. Onde é que nós estamos agora? Esse cenário aqui atrás de mim. Você vê pirâmides, vê camelos, né? Onde é que nós estamos? Você conhece onde fica esse lugar? Sim, estamos no Egito de novo, igual como a gente estava na primeira aula. Mas você vai perceber que outros impérios próximos ao Rio Nilo estavam se desenvolvendo também. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas civilizações. E aqui, gente? Olha só como esse Egito ele era assim. A gente pode imaginar o seguinte: que civilização moderna para um tempo antigo. Muitas técnicas, muitas coisas estavam sendo desenvolvidas ali que serviram de inspiração para essas outras civilizações. Um exemplo que está aqui atrás de mim foi a escrita. Você já viu isso aqui? Em algum filme assim de múmia, né? Eu já vi muitos. Essa escrita, a gente tem registro de que o Egito ele foi o primeiro, um dos primeiros estados africanos a fazer o uso da escrita. Lembra da aula 7 que a gente falou que muitos povos da África eram ágrafos, ou seja, eles não tinham um registro escrito?
O egípcio é um caso à parte, ele é um dos primeiros a ter esse registro escrito. Um outro ponto do Egito que a gente vai trabalhar agora, você vai ver trocar aí a imagem aqui atrás de mim, dá uma olhadinha aí. Tá vendo aqui essa situação onde eu estou, né? Você vê aqui a água passando aqui atrás, né? Algumas pessoas trabalhando. O Egito, ele construiu um complexo sistema de irrigação. Irrigação é aquela água, como você vê aqui passando, que vai irrigar as plantações, ou seja, vai colocar água para as plantas se desenvolverem. Eles também criaram sistemas de administração pública, contábil e política. Por meio de quem, professora? Quem era lá o líderzão deles, né? Eram os faraós, como uma forma de gerir a disponibilidade de recursos, ou seja, era ele quem cuidava de todos os recursos que o Egito tinha para que ele continuasse se desenvolvendo como uma nação forte. E ele também organizava os trabalhos através de seus muitos conselheiros e minimizava a vulnerabilidade das cheias e das secas do Rio Nilo, como a gente passa às vezes aqui na região amazônica, né? Quando tem a cheia do rio, quando tem a seca do rio, a gente também passa para situações em que o governo precisa intervir. Lá no Egito, naquele tempo, os faraós já tinham esse pensamento. Olha essa imagem agora que vai aparecer aí. Aqui atrás, você vê tudo organizadinho, né? Tudo bem esquematizado. Para sobreviver e se desenvolver naquela região, foi preciso se organizar. Dá uma corridinha aí na tua tela e verifica como você vê aqui, né? Nós temos áreas aqui atrás de fabricação de tijolos, áreas aqui mais ao lado da criação de animais, áreas mais aqui para o meu outro lado da organização desses trabalhos. Então, para que eles pudessem sobreviver à cheia do Nilo, à seca do Nilo e todas as situações climáticas que envolviam ali, eles precisaram se organizar. Bem, a gente já falou muito do Egito agora, né? Lembra que eu já te disse que também existiam outras civilizações que estavam se desenvolvendo ali? Nós vamos falar um pouco delas agora, tá bom? Olha aí na cartela. Civilização núbia, localizada no sul do Egito, bem pertinho, viu, pessoal? No sul do Egito e no norte do Sudão, região estratégica e elo entre a África Central. A civilização núbia surgiu por volta de 4.000 a.C. É só você pensar assim, faltando 4.000 anos para Jesus nascer, essa civilização já existia. Em meio ao deserto do Saara, e assim como o Egito, é uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente do Nilo, bem como do trabalho de construção de diques e canais de irrigação, aqueles que vão alimentar as plantações destes povos para evitar inundações durante as cheias e garantir boas colheitas. Olha onde eu estou. Estou aqui, né, numa região bem pertinho do Rio Nilo. Nós lemos nas cartelas que existiu a civilização egípcia e a civilização núbia. Só que aconteceu um fato que eu preciso que você aprenda hoje. Por volta de 2000 a.C., houve uma unificação das comunidades núbias sob o poder de um rei. Surgiu o reino de Cuxi, um dos primeiros reinos negros africanos. O ouro de Cuxi enriqueceu o Egito e, ao se expandir, os cuxitas passaram a ser uma ameaça ao vizinho do norte, aquele lá atrás de mim, ali no Egito. Por isso, os egípcios ocuparam essa região aqui onde eu estou. Por volta de 1500 a.C., esse foi o período de egipcianização. O que isso quer dizer, professora Carla? Foi o momento em que eles transformaram tanto essa região de Núbia quanto a região lá do Egito em um único reino. Tá? Adotou-se aqui em Núbia
a religião egípcia, o culto a essas divindades egípcias, os costumes funerários, a construção de pirâmides. E em Napata e Meroe, cidades cuxitas, foram erguidas numerosas pirâmides. Os meroítas construíram mais pirâmides do que os faraós egípcios. Aí toda vez que alguém mostra uma pirâmide para você, você pensa, é lá no Egito. Olha só que lá em Núbia eles construíram muito mais. Até o presente momento, já foram identificadas mais de 230 pirâmides, se comparado com o Egito, lá em Meroe. Aí você, puxa vida, quer dizer que no reino de Núbia, que foi tomado pelo Egito, tem muito mais pirâmides do que lá no próprio Egito, tá? Por isso, os núbios, eles são conhecidos como os faraós negros. Lembra que eu falei que o reino de Cush foi o primeiro grande reino negro que existiu? Pois é, por isso eles são conhecidos como os faraós negros e construíram muito mais pirâmides do que o seu vizinho lá do norte, tá bom? Vamos à cartela para a gente conhecer um outro império que também existiu naquele espaço africano. Vamos lá? O Império Axumita. O Império de Axum, origem da atual Etiópia. Só um minuto, pessoal, deixa eu grifar aqui para vocês. Etiópia e Eritreia. São 2 países africanos atualmente. O Império Axumita foi considerado um dos 4 grandes impérios do final da Antiguidade, entre os séculos século I, ao século VI depois de Cristo, ao lado de Roma, Pérsia e China. Olha só, gente, que legal. Eles eram tão importantes quanto esses impérios. Gente, ainda falando do Império Axumita, tem um detalhe muito interessante que eu acho importante você aprender. No Império Axumita, teve uma rainha que já é bem conhecida daqueles que leem a Bíblia, que tem contato com a religião que envolve a Bíblia, né? E não só os que leem a Bíblia, mas aqueles que conhecem um pouco da história do judaísmo, dos judeus, eles sabem dessa história. Voltando alguns séculos da era cristã, mais precisamente lá no século X a.C., de acordo com a mitologia etíope contida no livro Quebra-Negaste, acredita-se que nessa região viveu a rainha de Sabá, que eles vão chamar de Maqueda. Acredita-se também que a família imperial lá da Etiópia, bem como os imperadores, inclusive o imperador Axum, do Império Axum, tem a origem a partir de Menelik I, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão. Lembra que eu falei para vocês que quem estuda um pouquinho da Bíblia, da religião judaica, também a religião cristã que envolve a Bíblia, eles conhecem a história do rei Salomão, aquele rei que foi conhecido por ser muito sábio, por ter muitos reinos que o admiravam por sua sabedoria? Pois a rainha de Sabá também foi até ele para conhecê-lo, para prestigiar, para levar presentes. E olha o que aconteceu. A história diz que ela voltou dessa visita grávida e de lá surgiu os imperadores do reino Axumita. Olha só que interessante, né? A gente vai falar agora de um outro reino de lá também, que a gente vai chamar de Magrebe. Vamos à cartela? Magrebe, outrora ocupada por fenícios, gregos e romanos, a costa mediterrânea do noroeste africano conserva ainda muitas ruínas antigas, muito procuradas pelos turistas, principalmente no Marrocos, na Argélia e na Tunísia. A maioria da população vive na planície costeira, que oferece terra fértil e clima ameno. Professora, a planície costeira seria o quê? Vou mostrar aqui para você no mapa.
Seria essa região aqui, tá? Da costa. O Magrebe envolve vários países, como você está vendo aqui, tá? Pessoal, acabamos de ler sobre o Magrebe, não é? Olha essa imagem aqui do meu lado. Nós vamos falar agora de um povo que continua habitando aquela região do Magrebe. O povo originário lá do noroeste africano são esses aqui do meu lado, que a gente vai chamar de berberes. Hoje, vivem cerca de 15 milhões nas montanhas e nos desertos da região. Professores estão lá até hoje? Sim, estão lá até hoje, tá? Gerações e gerações estão ali continuando, perpetuando essa cultura. Na sua maioria, eles são muçulmanos, graças àquele contato com o comércio no Mediterrâneo que você aprendeu lá na aula 7, tá? Mas eles conservam a sua língua e os dialetos próprios da sua própria formação, né? Como se estivesse ali preservando a sua cultura. Vou te dar um exemplo. Nós conhecemos índios aqui na região do Amazonas, né? Eu, por exemplo, conheci um que fala baniwa, mas ele também fala português, ou seja, ele manteve a sua língua lá da sua origem, da sua região, do seu povo, mesmo que esteja aprendendo a língua portuguesa ao falar comigo ou com qualquer outra pessoa, tá? Os tuaregues são um grupo de pastores que são berberes nômades, que fazem parte desse povo também e que vagueiam pelo deserto no norte da África. Então, quando passa aquelas imagens de filme lá, dos camelos andando, né, com aqueles pastores levando seu rebanho, pois é, são esses berberes também. Pessoal, a África ela não é feita só de pirâmides, nem só de vários reinos, né, impérios. Ela também tem paisagens paradisíacas. Você sabe onde é que eu estou? Verifica aí, dá uma olhada. Ah, eu estou cercada de água e eu vou me aproximar aqui, ó. Ai, meu Deus, tem um tesouro aqui, pessoal. Ai, dá vontade de pegar, né? Tenho certeza que você já viu isso em algum filme, em algum vídeo. A África também é formada por lindas paisagens de ilhas, ilhas africanas. Com certeza você já viu não só imagens do nosso país, como também de outros lugares, não é? No continente africano não é diferente. Lá também existem ilhas que foram exploradas por séculos e que se tornaram locais de esconderijo. Eu tenho certeza que você já viu vídeos onde essas ilhas são apresentadas. Elas são lugares cercados por água e ótimo para o turismo. Vamos lá na nossa cartela? Ilhas africanas, cercadas de belezas naturais, esses destinos paradisíacos também têm sua história. Por anos, foram influenciadas por culturas de todo o mundo. Também por isso, elas se destacam como um destino moderno, mas que mantém uma atmosfera selvagem. Voltando aqui comigo, pessoal, estamos saindo de casa com restrições, não é verdade? Então, eu te convido a você pegar a sua roupa de banho imaginária, a pegar aí o seu equipamento de viagem imaginário e agora você vai viajar comigo por essas ilhas incríveis africanas que eu separei para vocês. Passando aqui atrás de mim, temos a ilha de Rubondo, na Tanzânia. O Lago Vitória, o maior do continente africano, é uma das nascentes do rio Nilo e abriga a ilha de Rubondo. Nela existe um parque nacional que é lar de elefantes. Olha que lindo, pessoal. Também é lar de girafas, de tartarugas, todos podendo ser observados através de passeios guiados que exploram a ilha. Admirem um pouquinho, pessoal. Olha que legal, né? Elefantes, o lago. Agora, olha essa. Estamos em Likoma. Apesar de geograficamente próxima de Moçambique, esta ilha é território do Malawi, estando em um lago cristalino que possui o mesmo nome do país. Ela favorece a prática de várias atividades, como o mergulho e o caiaque. Olha que linda que ela é, né, pessoal? Incrível, já imaginou nessas águas? E olha essa
Nossa, gente, estamos em Príncipe, com uma das melhores praias da África. A Ilha do Príncipe, junto com a Ilha de São Tomé, elas formam a República Democrática de São Tomé e Príncipe e ficam localizadas no Golfo da Guiné, próximo à Guiné Equatorial. E para finalizar, gente, olha que lindo aqui atrás de mim. Estamos em Mogundula, esta pequena ilha localizada próxima à costa de Moçambique, lá pertinho também, faz parte do arquipélago de Quirimba. Ainda existem resquícios da colonização portuguesa no local, caracterizados por edificações com ar fantasmagórico, ou seja, parecem abandonadas, né? E por último, olha aí, pessoal, estamos nas ilhas Zanzibar, que linda! Zanzibar e Pemba, e mais inúmeras ilhotas ao redor do arquipélago de Zanzibar, que fica no largo da costa da Tanzânia. A principal e mais visitada cidade de Zanzibar, que mistura praias belíssimas com arquitetura única, decorrente de muitas influências. Eu vou te contar um segredo. Sabe quem nasceu aqui? Aquele cantor de rock bem conhecido, tá? Pesquisa aí. Como nós aprendemos, o continente africano tem muito a contribuir com a história das sociedades. Aprendemos que esse povo foi pioneiro em muitas decisões que envolviam a população e as suas paisagens belíssimas, paraísos inesgotáveis de beleza e de riqueza. Vamos lá exercitar o que nós aprendemos hoje? Vamos lá! Questão número 1. São exemplos de civilizações da África Antiga. Letra A, Egito. Letra B, Axumita. Letra C, Núbia. Ou letra D, todas as opções. Questão 2. Durante as queimadas na Amazônia, um protesto gerou muita polêmica. Uma artista desenhou animais africanos ao invés de animais típicos da Amazônia para expressar seus sentimentos em relação à situação. Qual das imagens é tipicamente africana? Observa aí. A letra A, onde tem esses elefantes. A letra B, onde tem esse urso polar. Ou a letra C, que tem a onça, macaco e outros animais. Pessoal, pensa aí um pouquinho, já já a gente volta e confere os resultados, tá bom? Bora lá!
Pensou? Já lembrou de tudo que a gente aprendeu? Agora vamos resolver. Vamos lá na cartela? Questão 1. São exemplos de civilizações da África Antiga. Letra A, o Egito. Oi, professora, a senhora falou do Egito, eu lembro. Letra B, a Xumita. E a senhora falou dele também. Letra C, Núbia. Ah, falou sim, professora. Então, isso quer dizer que qual é a resposta certa? Todas as opções. Vamos conferir? Olha aí, acertamos, eu e você. Vamos à questão 2. Durante as queimadas na Amazônia, você lembra? Aconteceu início do ano passado, esse ano também. Um protesto gerou muita polêmica. Uma artista desenhou animais africanos ao invés de animais típicos da Amazônia, para expressar seus sentimentos em relação à situação. Qual das imagens é tipicamente africana? Vamos olhar aí. Pessoal, a gente sabe que urso polar, por exemplo, é de região de muito frio, né? Então, com certeza na África a gente não vai encontrar. Agora, olha a letra C, aproxima aí da televisão. O que a gente vê aqui? Vou até trocar a corzinha da caneta para você ver junto comigo. Olha só, pessoal, a gente vê onça, aqui nós temos uma capivara e aqui nós temos um pássarozinho que eu quero que você pesquise o nome dele, tá? Porque ele me lembrou vários animais ao mesmo tempo e eu não vou arriscar falar errado, tá bom? Então, se a letra C são animais amazônicos, a letra B, urso polar, lá de clima frio, que você já deve estar imaginando lá a terra do Papai Noel, então qual é a que sobra? Ah, sobra a letra A. Ah, professora, mas eu também vejo elefantes lá na Índia, é verdade. Mas na África eles também são muito conhecidos. Vamos verificar se acertamos? Olha aí, pessoal, acertamos. É a letra A. Então, seria muito esquisito alguém dizer que tem elefante na Amazônia, você não acha? Então, pessoal, agora que a gente resolveu os nossos exercícios, eu te convido para, para o resumo do nosso conteúdo. Vamos lá? Pessoal, a história da África, a África até o século XIX, ela foi fracionada em várias aulas para você aprender. Hoje nós aprendemos sobre a África Antiga, que é composta por vários reinos que você aprendeu hoje nessa aula, né? O principal deles e o mais conhecido é o egípcio. Aprendemos também, na aula de hoje, que a África ela é cercada de muitas paisagens lindíssimas, que eu escolhi para vocês hoje, paisagens de ilhas desse continente. Ilhas que têm cenários incríveis e que a gente fez uma viagem muito legal por elas, conhecendo algumas que são bem importantes e bem visitadas lá no continente africano. Agora, pessoal, eu te convido para as nossas considerações finais. Vamos lá? Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento sobre a África, mais entendemos de sua importância e o seu valor. Quanto mais valorizamos essas contribuições que são dos seus povos, que são da civilização como um todo, para a nossa cultura, mais entendemos sobre nós mesmos, os brasileiros. Por quê, professora? Porque os africanos também são povos que contribuíram na construção do povo e da identidade de todos nós brasileiros, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau!